Eu realmente preciso criar um portfólio. Esse vídeo é pra eu mostrar um pouco do meu processo criativo na criação de portfólio, que vai servir pra mim conseguir arrumar alguns trabalhos e tentar sair da situação que eu me encontro agora. E não, antes que você me pergunte, não, eu não estou passando fome ou qualquer coisa assim, só que isso é um projeto novo pra mim, que é fazer as coisas e terminar elas, no caso. Essa coisa de trabalhar com edição já perpetua na minha cabeça faz muito tempo, só que eu nunca comecei de vez com ela. Por mais que eu já tenha feito alguns trabalhos aqui e ali, eu sinto que eu posso mais, só que eu tenho muita preguiça e muito medo de realmente fazer algo grande. E agora que eu tô com essa nova crença de só começar algo, eu quero mostrar esse meu processo pra vocês e realmente começar algo pra depois procurar essa coisa de inspiração que todo mundo fala. Essa coisa de não estar inspirado me atormenta sempre que eu tento botar alguma coisa em prática. Mas eu finalmente quero mudar isso e botar algumas dicas que eu acabei aprendendo num livro que eu li em prática. E, bom, uma das dicas que esse livro que eu li dá é que pra gente ter inspiração em algo, a gente precisa só começar em algo que no processo a gente vai acabar encontrando essa inspiração. E, bom, eu tô tentando começar a acreditar nisso e essa vai ser a minha tentativa de começar algo e no processo tentar encontrar uma inspiração. Pode parecer estranho, porque a gente meio que aprendeu que a gente precisa estar inspirado para fazer as coisas. Porém, se vocês lerem o mesmo livro que eu li, que foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, alguma coisa assim, vocês com certeza vão entender um pouco da minha linha de raciocínio. E sim, eu leio esse tipo de livro. Mas, sem muita demora, vamos começar. Primeira parte, referências. Acho que a parte mais importante para começar algo e criar algo novo, ou que qualquer coisa assim, é buscar referências. Muita gente acha que criar referências é copiar algo, e sim, é copiar algo. Porém, a gente não tem que achar isso estranho, no caso, copiar, porque hoje em dia nada se cria, literalmente tudo se copia, então isso acaba sendo algo natural hoje em dia. E, então, é muito importante isso fazer parte do seu processo criativo, e com certeza faz parte do meu processo criativo. E quando eu falo copiar, não entendo como plagiar, isso sim é algo ruim ou errado. Tem uma diferença entre copiar e plagiar algo. Mas enfim, nessa etapa eu começo a consumir todo tipo de coisa que eu tenha a ver com aquilo que eu quero. No caso, eu quero montar um portfólio de gameplays, a princípio, de edição de gameplays e vlogs ou qualquer coisa assim. Então, obviamente, eu vou procurar coisas sobre isso. Vou procurar entender um pouco como as outras pessoas estão fazendo. Então, o primeiro passo é eu pegar alguma ferramenta de busca que hoje em dia, que as pessoas usam hoje em dia, que talvez possa ser o YouTube, o TikTok ou até mesmo o Instagram, e começo a consumir aquilo que eu quero reproduzir. Não sei se faz sentido eu falar assim, mas eu começo a consumir aquilo e começar a entender certas coisas. Obviamente, como a gente tá falando de edição aqui, tem coisas que eu preciso ficar mais atento do que outras. Obviamente, se a gente estiver falando de um escritor, um desenhista, eles vão ter aspectos que eles precisam ficar mais atentos. Eu, como estou falando de edição, eu sinto que eu preciso ficar mais atento ao timing da coisa. Porque, sinceramente, o timing é que faz toda a diferença na hora da edição, né? O tipo, como a narrativa que a gente vai usar. Então, começo a entender um pouco a narrativa e o timing de vídeos relacionados a gameplay e vlogs e qualquer coisa assim. E, bom, depois de muito tempo fazendo isso, eu vou para a próxima etapa, que é a preparação. Bom, a segunda parte do meu processo criativo é a preparação. Essa é a parte que eu mais gosto, talvez por muitas vezes o projeto acabar nessa parte e eu só ficar imaginando como teria sido legal se eu tivesse dado continuidade pra ele e como nos meus planos ele está muito foda. Mas enfim, dessa vez eu realmente quero passar dessa parte, então chegamos na parte de preparação. Nessa parte, a gente basicamente organiza o nosso ambiente de trabalho. E eu digo isso na hora de que for editar e também o ambiente, sabe? A gente organizar o ambiente que a gente tá, deixar ele agradável para nós mesmos é uma coisa bem importante. Por mais que muitas vezes a pessoa não possa estar mantendo aquele ambiente limpo 100% do tempo, eu acho importante na hora de que for trabalhar ter um espaço para isso e, bom, se com
concentrar nisso. Obviamente, depois que eu organizei minhas ideias e decidi o timing, como iria funcionar os vídeos, eu passei pra parte de organização. Eu organizei todo o meu quarto e também a minha área de trabalho e etc. E logo depois disso eu comecei a organizar os arquivos que eu iria usar. Obviamente a gente não tem como, pro estilo de edição que eu tava usando, eu não tinha como já deixar tudo salvo em pastas bonitinho, porque muita coisa ali é questão de criatividade, de testar coisas na hora. Porém, certas coisas a gente pode ir adiantando. Como, por exemplo, esse primeiro vídeo que eu editei foi gameplay do Calango, e ele geralmente deixa a câmera no canto de baixo. E a partir daí eu comecei já a criar presets com variações da câmera aproximando. Eu fiz recortes do pessoal que participava do vídeo, e assim eu já fui adiantando uma boa parte para realmente começar a edição. Para conseguir esse material que eu editei, eu primeiro fui no YouTube e comecei a caçar gameplays cruas de pessoas grandes. Eu escolhi pessoas grandes porque o acesso é mais fácil em questão de pegar esse material. E bom, pra eu conseguir essas lives gravadas e etc, foi bem fácil, porque canais de lives cruas aumentaram drasticamente nos últimos tempos, então foi bem fácil conseguir. Depois que eu consegui essas gameplays, eu consegui organizar já uma parte, a gente pode ir para a próxima etapa, que é o primeiro corte. E aqui é onde o projeto realmente começa. Bom, o primeiro corte praticamente é onde tu pega todo o material que tu pegou e tu assiste ele todo cru. Tu pode ir fazendo algumas anotações de partes boas que tu pode utilizar ou ideias mais mirabolantes. Muita gente acha essa parte chata. Como eu escolhi um gameplay, foi uma coisa muito de boas pra mim. Eu achei bem divertido esse tempo que eu só assisti as coisas e fui fazendo minhas anotações. E é muito importante fazer essas anotações, porque a partir daí a gente pode ir já criando e pensando numa narrativa pro vídeo. Geralmente é nessa parte que a gente estabelece o ritmo e a atmosfera do vídeo. Como eu não gosto muito de coisas aceleradas ou coisas muito lentas, eu gosto de um meio termo geralmente, eu optei por maioria dos vídeos eu fazer eles com a questão de timing. Não ter tanta coisa visual, tanta piada visual, porém ter mais questão de zoom in, zoom out, textos, coisas que possam deixar a edição mais dinâmica, não tão chata, mas também não tão acelerada, com várias transições ou vários inserts. Obviamente, eu procurei deixar algumas partes mais trabalhadas em questão de inserts, porém a ideia inicial é deixar o vídeo mais dinâmico possível, sem parecer algo forçado ou qualquer coisa assim. E obviamente isso vai da percepção de cada um. Algumas pessoas podem achar que eu deixei o vídeo super rápido, super lento, ou realmente que eu fiz a maior bosta do mundo. Isso depende de cada pessoa, essa é a minha percepção, então é isso. Depois que a gente fez o primeiro corte, a gente pode ir para a quarta fase, que é os inserts. Esse é o processo talvez mais demorado que tenha, porque é nessa hora que tu começa a adicionar imagens, textos e definir quais zooms você vai usar ou qualquer coisa assim, no intuito de deixar o vídeo mais dinâmico, mais engraçado, mais sério. Isso vai depender muito do vídeo, obviamente. No caso desse que eu estou editando, eu tentei trabalhar um pouquinho mais na questão de zooms e textos, que eu acho que são elementos que podem estar deixando a gameplay mais dinâmica, mas sem perder a graça ainda. Depois que a gente passou por todas essas fases, e foram 4 até agora, a gente vai para a quinta fase, que eu acho que todo projeto tem, que é o desânimo. Bom, acho que é meio óbvio que quando o assunto é processo criativo, em algum momento eu iria falar sobre desânimo. Vocês ficariam impressionados a quantidade de tempo que eu levei pra tirar esse projeto do papel e quantas vezes eu deixei ele de lado. Muitas vezes eu deixei ele de lado. E eu digo isso tanto o projeto do portfólio quanto esse vídeo. A primeira vez que eu fiz o primeiro corte do vídeo que eu tô editando agora foi em 2022. Sim, ano passado. Ano passado eu comecei esse projeto e eu só fui continuar ele agora. Ano passado eu tava passando por algumas mudanças, então a urgência que eu precisava de trabalho
falhas e etc. era bem maior que agora. Eu deixei esse projeto de lado muitas vezes porque eu achei que eu tava com essa crença que pra eu fazer algo bom eu precisava estar 100% inspirado antes de começar a fazer algo. E caso ao contrário, se eu fizesse algo sem estar 100% inspirado, eu provavelmente iria ficar frustrado, triste e achar aquilo que eu fiz horrível. E bom, como eu fiz pra superar isso? Acho que teve muitos fatores que me fizeram superar isso e fizeram eu realmente dar continuidade nesse projeto. Porém, o principal foi eu parei de me preocupar tanto com a parte de estar inspirado pra fazer isso. Afinal, eu botei na minha cabeça que, bom, se eu fizer algo ruim e achar horrível e não sei o que, eu vou me culpar. Porém, se eu não fizer nada e nem tentar, eu também vou me culpar. Muitas vezes eu gostava de mentir pra mim mesmo e falar pra mim mesmo que não, tu consegue fazer algo melhor. Tu é bom, pra que tentar agora? Se tu não precisa provar isso pra ninguém. Porém, isso é a pior coisa que a gente pode fazer consigo mesmo, porque a gente acaba criando essa persona que só vai te puxando pra baixo por botar na tua cabeça que tu é melhor e não sei o que. E na verdade tudo que a gente sente é só medo de começar e falhar, sabe? Obviamente que essa coisa de se eu não fizer, eu vou me culpar, e se eu fizer algo ruim eu vou me culpar, parece em primeira mão tão simples e que é capaz de quebrar qualquer argumento, assim. Só que é muito mais difícil do que a gente imagina começar algo, dar continuidade a isso. Então, obviamente teve outros fatores de eu começar a me aceitar melhor, aceitar que eu preciso fazer as coisas logo. Por isso que eu comecei a acreditar nessa coisa de começar algo pra depois a inspiração vir. Eu posso dizer que com isso em mente, finalmente eu estou começando a dar os meus primeiros passos, e eu garanto que esse método de só começar algo, só fazer algo pra depois a inspiração vir, funciona. Não sinto que eu tô totalmente inspirado pra fazer coisas grandes e não sei o que, mas eu estou fazendo e isso é muito gratificante. Por mais que tenha coisas que eu não goste no resultado final, eu sinto que eu tô cada vez mais próximo, por mais que seja 1% mais próximo do que eu realmente quero. E bom, isso tá me ajudando bastante. Então essa é uma etapa muito importante pra gente se entender, se conhecer e saber testar coisas, sabe? Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, qualquer dica que eu pudesse dar agora nesse vídeo é só começar. Bom, depois que a gente passa por esse processo de negatividade, de desânimo, e a gente consegue passar por esse, que é com certeza o processo mais difícil, a gente pode ir pro próximo, que é a questão do áudio. Bom, a questão do áudio. A gente chegou na parte mais importante, talvez, a parte mais crucial, que é o áudio. A questão do áudio, pra mim, é muito importante, até mais que inserts ou qualquer coisa assim, por conta do simples fato que o áudio, ele dá uma dimensão a mais pro vídeo. Qualquer coisa relacionada ao vídeo e relacionada ao momento pode deixar o vídeo muito mais dinâmico, obviamente. O dinamismo é uma parte muito importante que o áudio consegue acrescentar, mas também cria uma atmosfera maior pra quem tá assistindo, porque não é só um 2D, sabe? Tipo, foto não, só um vídeo assim com uma pessoa falando e não sei o que. Tem toda uma questão, tem toda uma atmosfera, um universo ali, e o áudio consegue nos dar essa percepção. Obviamente, por ser um vídeo de gameplay, a gente não tem como criar grandes coisas, mas mesmo assim a gente consegue adicionar, e nesse em específico eu tentei utilizar efeitos sonoros mais cômicos. Eu não foquei tanto na música, porque eu acho que a música não ia fazer muita diferença ali, mesmo eu colocando uma mais descontraída, obviamente. Gostei bastante do resultado, eu acho que trouxe bastante dinamismo a mais, não só efeitos visuais ou qualquer coisa assim. E são nesses vídeos assim que a gente consegue perceber a importância do áudio. Bom, depois que a gente já entendeu por que o áudio é tão importante dentro desse processo inteiro, a gente vai pra parte final, que é a revisão e o projeto final em si. E bom, a última parte é a parte da revisão. A revisão é como se fosse o segundo corte, só que tu vai repassando tudo e tu vai ajeitando algumas coisas, refinando outras que talvez tu tenha deixado passar no começo. Eu, nesse segundo corte, eu acabei fazendo várias anotações durante o vídeo, onde eu tinha que trabalhar um pouquinho mais na questão do motion design dentro do After Effects, que eu acabei deixando pra fazer nesse último corte, porque como o vídeo já tava quase todo pronto, só faltava essa parte de motion, foi muito mais rápido e prático e compensador pra mim
fazer toda essa questão de motion depois. Depois de fazer todas essas etapas, passar por todas essas etapas, eu finalmente terminei 3 vídeos editados que vão direto pro meu portfólio. E eu não podia estar mais feliz e contente comigo mesmo do que isso. Esse foi o vídeo. Esse daqui é uma parte de considerações finais. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Tem muito vídeo sobre trabalhos por aí, mas ninguém fala sobre a questão de desânimo e como talvez superar isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer mais vídeos assim, mais dinâmicos, obviamente, onde eu gravo em cenários diferentes. É isso aí, eu espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado alguém, principalmente na questão de só começar, que eu acho que é a mensagem que eu quero passar por aqui. É isso, eu fico por aqui. Irão surgir mais vídeos sobre edição também, e é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu. Até mais. Fui!